As histórias que agora o mundo pode conhecer. O mistério de Galípoli. Os velhos vêm relembrar seus camaradas que morreram em Galípoli em 1915. "75 anos depois, suas lágrimas são testemunhas de um dos maiores desastres da Primeira Guerra Mundial. No extremo da península de Galípoli há um grande memorial aos soldados turcos que morreram aqui. Os penhascos da costa leste pairam sobre o estreito de Dardanelos que liga o Mar de Mármara ao Mar Negro. Na primavera de 1915, esse pedaço de terra parecia deter a chave para a vitória na Primeira Guerra Mundial. Navios de guerra saúdam os mortos e soldados turcos mantêm guarda pacífica sobre os penhascos que custaram as vidas de tantos homens. Hoje os penhascos e enseadas estão tranquilos, mas na primavera de 1915 tudo era diferente. Quando a Europa entrou em conflito em agosto de 1914, generais e milhões de soldados esperavam que aquela fosse uma guerra de grandes Às vezes eles lutam até a morte. Antes do Natal, mas logo instalou-se a guerra de trincheiras, lamacenta. No fronte oriental, alemães e russos também entrincheiravam-se e congelavam com o avanço do inverno. Era uma guerra de paz, arame farpado, balas de metralhadora e bombardeios de artilharia. Alguns estrategistas das forças aliadas viram na Turquia o elo fraco entre os aliados da Alemanha. Regido por uma sucessão de sultões debilitados, o Império Otomano há muito tornara-se um ponto fraco na Europa. Mas antes de 1914, os turcos eram governados pelo Kaiser Guilherme II. E em outubro de 1914, eles entraram na guerra ao lado da Alemanha. Winston Churchill, ministro da Marinha da Inglaterra, tinha um plano. Parecia não haver chance de avanços na França. Talvez a Alemanha pudesse ser derrotada pela porta dos fundos com um ataque à Turquia. Churchill queria tomar a península de Galípoli com um ataque anfíbio e então marchar sobre Constantinopla. A Turquia seria eliminada da guerra, abrindo uma rota de suprimentos para a Rússia aliada da Grã-Bretanha. Os russos já haviam sofrido nas mãos dos turcos quando estes invadiram o Cáucaso em dezembro de 1914. E pediram aos ingleses ajuda para criar uma situação diversiva, naval ou militar. Essa foi a semente da expedição ao Estreito de Dardanelos. Churchill contava com o apoio de Lord Kitchener, encarregado da estratégia de guerra. Mas Kitchener tinha um problema. No início de 1915 não havia soldados suficientes para montar a ambiciosa operação que Churchill queria. Kitchener decidiu que a Marinha Real teria que levar a tarefa a cabo. Aqui estava a chance de liberar o poderio naval posto de lado pela guerra que se arrastava na França. Kitchener aconselhou-se sobre as defesas no Estreito de Dardanelos. Ele foi avisado de que o litoral seria defendido com armas fixas, baterias móveis e campos minados. E de que um ataque puramente naval não seria bem sucedido. Kitchener e Churchill ignoraram o alerta. Uma força naval anglo-francesa foi montada para abrir passagem através do Estreito de Dardanelos. Os navios de guerra seriam na maioria obsoletos e, portanto, descartáveis. Os aliados mostraram suas cartas antes da hora. No início de novembro de 1914, navios de guerra bombardearam as fortificações externas do Estreito de Dardanelos. Os fuzileiros ingleses ocuparam por pouco tempo um ponto onde mais tarde milhares de vidas seriam perdidas. Enquanto os aliados reuniam soldados para uma eventual operação por terra, os turcos reforçaram suas defesas na península. 2 divisões britânicas e um contingente francês foram alocados. Uma parte substancial da força era formada por australianos e neozelandeses em treinamento no Egito. Essa seria a primeira batalha dos soldados nas forças Anzac sob suas próprias bandeiras.
No comando geral estava Sir Ian Hamilton, soldado inteligente e experiente, mas dotado de um traço crítico de indecisão. Hamilton disse a Kitchener que seu conhecimento sobre o Estreito de Dardanelos e sobre os turcos era nulo. Suas palavras poderiam ser o epitáfio da campanha de Galípoli. Grandes Mistérios e Mitos volta já no Discovery Channel. Em 18 de maio, as defesas externas da entrada do Estreito de Dardanelos haviam sido reduzidas a pedregulhos pelos navios aliados. Chegara a hora de forçar a entrada pelo Estreito de Chanak, cuja largura não chega a 1.500 metros. 14 navios ingleses e 4 franceses organizados em 2 divisões preparavam-se para terminar o serviço. Barcos caça-minas, treineiras modificadas tripuladas por civis, agitavam-se para lá e para cá. Às 11h30 da manhã, a linha de frente dos navios de guerra abriu fogo. Às 14 horas, as defesas turcas estavam desbaratadas. A segunda divisão começou a mover-se para o ataque final. E então, um navio após o outro se perdeu sobre as minas turcas. O velho navio de guerra francês Bouve explodiu e afundou com quase toda a tripulação. O cruzador inglês Inflexible ficou incapacitado. 1/3 da frota estava fora de ação. O ataque naval foi cancelado. Chegara o momento da operação conjunta de Hamilton. Ela foi em nada semelhante às sofisticadas operações conjuntas da Segunda Guerra Mundial. Eram conjuntas simplesmente porque exército e marinha atacavam juntos. A última vez que eles haviam tentado uma operação similar foi em 1809, durante as guerras napoleônicas. Naus de desembarque especializadas, tanques anfíbios, navios de comando e apoio aéreo eram coisas a 30 anos de distância no futuro. A maioria dos soldados chegaria à terra em botes. A maior sofisticação das forças de Hamilton era um navio carvoeiro modificado, o River Clyde, que levava 2.000 homens de infantaria. Eles desceriam a terra através de 2 buracos feitos nas laterais. Além do mau planejamento, havia falta de suprimentos. Na França, as armas inglesas só podiam ser descarregadas 11 vezes por dia, quando o necessário eram 50. Hamilton nunca recebeu armas e munições suficientes. O exército turco também não estava caindo aos pedaços como o império que defendia. Os soldados turcos eram grandes lutadores. Kitchener convenientemente esqueceu o que dissera em 1877. O soldado turco está sempre pronto a lutar e só é vencido por números avassaladores. Comandando os 60.000 soldados turcos na península estava um competente general alemão, Liman von Sanders. O bombardeio naval e a aproximação lenta da força expedicionária de Hamilton com seus 78.000 homens deu a von Sanders tempo mais que suficiente de preparar e entrincheirar seus homens. Hamilton deixara a Inglaterra armado com grande otimismo e alguns mapas para turistas. Seu Estado-Maior tinha apenas uma vaga noção das forças turcas na península e não considerou a diferença que faria um general alemão. Os Anzacs estavam confiantes, mas não foi dada atenção suficiente à topografia, ao clima, às marés e às correntes. Para os homens da Anzac, estava chegando a hora da verdade. Quando Hamilton viu os penhascos pela primeira vez, escreveu a Kitchener: Galípoli parece uma noz muito mais dura de quebrar do que no mapa no seu escritório. Por trás dos penhascos havia um terreno inóspito cortado por montes e espinhaços, gargantas íngremes e fortificações em ruínas. Poucos lugares têm tantas vantagens naturais para a defesa. Mesmo assim, os desembarques no dia 25 de abril surpreenderam os turcos. 5 das praias escolhidas por Hamilton ficavam na ponta da península em Cabo Ellis. Nas praias S, X e Y houve pouca ou nenhuma oposição. Na praia Y, oficiais avançaram a pé 5 quilômetros e voltaram.
Mas na Praia V, o River Clyde ancorou longe demais e os homens foram abatidos a tiros, tentando desembarcar. Ao redor do antigo navio carvoeiro, o mar mudou de azul para vermelho. Apenas um punhado da primeira leva conseguiu chegar à terra, amontoando-se desesperadamente pelos seixos. Ao final da tarde, a tentativa de tomar a Praia V foi abandonada, frustrada por uma companhia de infantaria turca e 4 metralhadoras. Na Praia W, na ponta da península, os turcos estavam bem entrincheirados e a praia cercada com arame, minada e repleta de metralhadoras. Os primeiros fuzileiros de Lancashire desembarcaram sob o fogo pesado das metralhadoras. Muitos ficaram presos no arame farpado submerso. Quando conseguiram sair da praia para solo mais elevado, os fuzileiros haviam perdido 533 dos seus 950 homens. A praia encharcada de sangue ficou conhecida como Lancashire Landing. Quando os soldados chegaram à terra, a confusão instalou-se. Hamilton, indo para lá e para cá ao largo, recusou-se a assumir o controle quando a ação decisiva era necessária. Pelo menos naquele momento, Liman von Sander acreditava que o desembarque francês diversivo na costa asiática era o ataque principal. Às 4h30 da manhã, os Anzac haviam desembarcado muito mais ao norte, numa praia que seria a famosa Anzac Cove. Eles desceram no lugar errado, 3 quilômetros ao norte da praia, onde pretendiam, numa pequena enseada cercada por escarpas íngremes. Quando desembarcaram, encontraram pouca resistência. Eles tomaram a praia e começaram a avançar para o interior. Embora não soubessem aqui, eles tinham vantagem sobre os turcos, de 6-1. Mas o solo era muito difícil. E avançar tornou-se impossível quando os turcos se recuperaram do choque inicial. Eles passaram a uma série de contra-ataques liderados pelo brilhante jovem oficial de divisão e futuro presidente da República da Turquia, Mustafa Kemal. Kemal defendeu Churnak Bair, o ponto crítico mais elevado da área. Ao anoitecer, os Anzac lutavam apenas para manter sua posição em Anzac Cove, agora lotada de materiais e feridos esperando para serem retirados. Hamilton disse ao comandante dos Anzac, General Birdwood, que seus homens teriam que entrincheirar-se e aguentar. Naquela noite, a contagem das baixas chegou a 2.000. Hamilton perdera sua primeira grande oportunidade. Longe de avançar para o interior, a força invasora de Hamilton estava presa no litoral rochoso, incapaz de escalar os penhascos que cercam a península. O terreno acidentado, além das praias, estava repleto de trincheiras turcas e ninhos de metralhadoras e outras armas. Hamilton lamentou não poder continuar o ataque porque metade dos seus homens estavam levando água e suprimentos para a outra metade que estava cavando. O que poderia ter sido um passeio na Praia Y em 25 de abril agora tornara-se impossível. Sobre os pontos de desembarque no extremo sul da península erguiam-se os cumes de Ati-Baba. Se Hamilton os alcançasse, sua artilharia conseguiria dominar toda a região. Eles precisavam ser tomados. Uma série de estúpidos ataques frontais foram lançados e rechaçados pelos turcos com grande número de baixas. Os oficiais ingleses nada aprenderam com a Guerra dos Boeres ou com o impasse na França. Hamilton não desanimou. No dia 27 de abril, ele relatou a Kitchener: "Graças ao tempo bom e à força de vontade dos soldados, tudo caminha bem." Mas no dia 6 de maio, seu tom começou a mudar. Naquela noite, ele escreveu: "Estamos nas últimas. O que eram belos batalhões em 25 de abril agora são esqueletos, sombras do que foram."
15 dias depois do desembarque, a guerra de trincheiras do fronte ocidental chegara ao Mediterrâneo. Mas aqui as trincheiras opostas estavam muito próximas umas das outras, às vezes separadas por questão de metros. As condições eram muito piores do que na França. Não havia áreas seguras de recuo, apenas praias expostas ao fogo turco. A água era pouca. Por vezes, a cota diária era de 1,5 litros numa região onde o sol era tão causticante que rações descobertas derretiam nas latas. Em contraste, os turcos tinham água em abundância nas nascentes das partes altas que eles controlavam e onde teimavam em permanecer. Baseado na ilha de Lemos, Hamilton estava isolado da agonia das trincheiras. Quando sua força de ataque naval desabou, ele ficou virtualmente preso na ilha. Ainda mais distante, Churchill e o gabinete militar agarravam-se à esperança de uma ruptura das defesas turcas. 5 novas divisões foram despachadas para Dardanelos, mas os turcos trouxeram mais 16. Hamilton pedira jovens e enérgicos comandantes franceses. Ao invés, recebeu o general Stockford, de 61 anos de idade, na reserva desde 1911 e que nunca havia comandado em batalha. Stockford rumava para um cenário de guerra em que o calor arrasava homens com metade da sua idade. E ele estava tão mal fisicamente que sequer conseguia carregar sua maleta quando partiu. No dia 6 de agosto, Hamilton surpreendeu os turcos uma segunda vez, desembarcando na Baía de Suvla, ao norte de Anzakov. 20.000 homens chegaram à terra sem baixas. Em números, eles excediam os turcos em 20 para 1, mas o letárgico Stockford encasquetara que sua tarefa era apenas defender a praia. Ele via o desembarque em si como o objetivo final. Na verdade, sua tarefa imediata e crítica seria tomar as colinas baixas e esparsamente defendidas que cercavam a Baía de Suvla. Hamilton não lhe dera ordens claras. As montarias desembarcaram, mas ninguém pensou em avançar. Os oficiais acomodaram-se para almoçar e Stockford tirou um cochilo. Muitos dos homens foram nadar. Os poucos turcos no local recuaram para os penhascos de onde só podiam observar e aguardar reforços. Um correspondente de guerra escreveu em seu diário: "Desembarcamos novamente e cavamos mais um túmulo." Quando Stockford finalmente se mexeu, os turcos barraram seu caminho. O desembarque na Baía de Suvla foi apoiado por um ataque diversivo em Anzakov. Uma das colunas avançou 400 metros com apenas um punhado de turcos à sua frente. E então eles pararam para o café da manhã. Foi uma das refeições mais caras da história. Quando limparam as migalhas, os penhascos acima fervilhavam com baionetas turcas. Grandes Mistérios e Mitos volta já no Discovery Channel. Grandes Mistérios e Mitos está de volta no Discovery Channel. A península tornou-se um beco sem saída. Os ataques desesperados tiveram pouco resultado. Com o outono vieram os ventos fortes e em seguida o inverno gelado e os casos de gangrena. Sentinelas congelavam em seus postos agarrados aos rifles. Alguns perderam os pés, outros as mãos, e outros ainda enlouqueceram. Mais tarde, um oficial inglês relatou que a total falta de confiança dos soldados em seus superiores tornou-os desesperados e selvagens. Cumprimos nossa obrigação, mas daí por diante, sem entusiasmo e sem esperança. Hamilton ainda falava em vitória, mas parecia não ter ideia de como consegui-la. Kitchener foi pessoalmente ao estreito de Dardanelos. Ele concluiu que a retirada era a única saída. Mas quando voltou à Inglaterra, soube que fora substituído por Sir William Robertson como chefe do Estado-Maior Imperial. Robertson, que agora era o único conselheiro do gabinete militar para estratégia, acreditava que a guerra poderia ser ganha apenas na França. Galípoli era um alvo secundário.
Hamilton foi substituído pelo general Monro, que planejou a retirada. Para enganar os turcos, durante o dia foram mantidas as atividades normais enquanto os homens eram retirados das praias à noite. Caixas de suprimentos vazias eram empilhadas, prontas para serem queimadas no último momento. Os intendentes agiam normalmente e a artilharia disparava sua cota diária de munição. Pouco a pouco, todo o equipamento foi retirado. Partidas de futebol contribuíam para o ar de normalidade. E então os homens começaram a descer para as praias. Enquanto os últimos soldados partiam, os rifles da linha de frente ainda atiravam, acionados por pessoas ou velas. Na madrugada do dia 10 de janeiro de 1916, os últimos navios abandonaram as praias onde queimavam as caixas de suprimentos. A retirada foi o único sucesso da campanha de Galípoli. O desastre de Galípoli permanece como uma das grandes interrogações militares do século. 11 meses de luta que custaram as vidas de cerca de 50 mil soldados aliados, dos quais 10 mil eram anzacs, e de pelo menos 70 mil soldados turcos. Houve várias oportunidades de sucesso, mas elas foram desperdiçadas. O que deu errado? Os homens lutaram como leões, mas foram prejudicados pela falta de planejamento e pela incompetência dos comandantes. O hesitante Hamilton e o letárgico Stopford. E a situação dos soldados foi agravada com as decisões continuamente adiadas pelos políticos na Inglaterra. Se Hamilton houvesse aproveitado suas chances e alcançado uma vitória, teria ele conseguido enviar suprimentos à Rússia? Isso evitaria a Revolução Russa? Podemos apenas imaginar o que teria acontecido.